certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Ao comparar os dados de homicídio doloso, aquele com intenção de matar, entre os primeiros 3 semestres deste ano, verifica-se um aumento de pouco mais de 7% no número de vítimas no estado de São Paulo. Até o começo de dezembro, 100 policiais morreram, o dobro de 2011, mas eles também mataram. 119 mortes entre julho e setembro são atribuídas a oficiais na região metropolitana. De outubro de 2011 a setembro deste ano, 447 pessoas morreram em tiroteios com PMs. Neste cenário, falou-se sobre o real poder de fogo do primeiro comando da capital, PCC, há tempos subestimado pelo ex-secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto. As mortes de policiais, especialmente militares, e de seus familiares começam a ser encarados como vingança. Por outro lado, o ex-delegado-geral da Polícia Civil afirmou que pessoas mortas durante a onda de violência tiveram suas fichas de antecedentes criminais consultadas através de prédios da PM. Para analisar esses dados e responder a nossas perguntas, eu recebo no estúdio da TV PUC em São Paulo o ex-major Diógenes Luca. Ele é ex-comandante do GAT e acumula experiência de gerenciamento de crise pelos 30 anos que atuou na PM. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Então, nós vamos analisar essa situação através da sua contribuição, Major Diógenes Luca, que nós vamos chamar agora de Luca. Como é que você pode atribuir essa onda de violência na cidade? Bom, primeiramente, eu queria deixar muito claro que a minha alegria de voltar aqui nessa casa, de onde eu fui estudante durante 2 anos, no curso de filosofia, né? Que é uma honra poder Foi voltar. Graduação ou Graduação. Sim. Bom, o que aconteceu no estado de São Paulo é que o estado de São Paulo, por uma arrogância e por não encarar a questão da segurança pública como uma política de Estado e apenas como uma política de governo, deixou, de uma certa forma, que o problema se avolumasse a tal ponto de nós não termos aprendido a dura lição que tivemos em 2006 nesse estado e acabamos por chegar nesse novo cenário de violência urbana agora neste ano, o que acabou por elevar a crise a um patamar que acabou por gerar até a retirada do alto comando da Secretaria de Segurança Pública, né? O que aconteceu em 2006 e se foi igual, agora é igual ou está sendo pior esse cenário? Na verdade, nós tivemos aí, por conta tudo começa com a questão do sistema prisional, né? Costuma-se dizer no meio policial, num presídio onde tem mais de 500 presos, quem manda é o preso. Então, na medida que isso foi acontecendo, uma superlotação desses presídios, muitas concessões foram sendo feitas. Dentro do presídio, algumas normas criadas pelos próprios sentenciados geraram um agravamento da situação e, a partir daí, surgiu essa facção criminosa, autodenominada PCC, que começou a comandar o crime de dentro da cadeia, né? Os primeiros sinais foram dados, claramente, com muitas evidências, mas o Estado, de certa forma, reativo, né? Achando que a coisa não era muito grande, foi lento, né? O Estado de São Paulo é um Estado magnífico, mas em alguns aspectos esse tamanho todo se resume numa
uma certa lentidão para a tomada de decisões. A coisa foi se avolumando e nós chegamos nos primeiros momentos, ainda no final da década de 90, com os primeiros sinais dessa facção criminosa, agindo como crime organizado. Nós tivemos uma grande demonstração em 2002, que foi a mega rebelião dos 29 presídios simultâneos aqui no estado de São Paulo. Todo mundo lembra disso aí. A Polícia Militar de São Paulo deu uma resposta magistral, ela conseguiu, até por conta da dura lição aprendida no massacre do Carandiru, a polícia de 91, né? A polícia, 10 anos depois, mais ou menos, conseguiu se reorganizar, aprimorar seus métodos e diante dessa grande crise, essa demonstração de organização que teve, ao se rebelarem 29 presídios simultaneamente no Estado e fazerem exigências bastante gravosas para o Estado, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu resolver essa crise de maneira magistral, como eu disse, né? Foram debeladas as rebeliões, mas daí surgiu um grande erro. Autoridades de alto nível da segurança pública acharam, bom, agora tomaram um golpe mortal e abaixaram a guarda, né? Deixaram a coisa, acharam que tinham acabado com o problema e, na verdade, essa facção criminosa continuou se organizando, obviamente com outros métodos, com lavagem de dinheiro por conta do transporte clandestino, com lavagem de dinheiro com postos de gasolina, diversificando seus negócios, tudo muito focado no tráfico de entorpecentes, até que, diante de algumas movimentações de presos para presídios federais, houve aquela mega rebelião em 2000, ou melhor, houve aquele toque de recolher de 2006, que simplesmente foi o momento de maior vergonha que eu tive na minha vida pública, né? Porque fechou a cidade de São Paulo. E você era responsável por Aliás, quê? eu era estudante aqui da PUC na época. Eu já tinha saído do GAT, eu saí do GAT em 2005, era estudante aqui e recebi um chamado que não ia ter aula, né? Porque a cidade parou, né? GAT é Grupo de Ações Táticas Especiais. Exatamente. Bom, aí que acabou acontecendo. Houve uma má condução dessa crise, da mesma maneira, né? Na época era o governador Cláudio Lembo, que recebeu informação de seu staff dizendo que aquilo não era assim tão grave, né? Que estava tudo sob controle, né? E a gente pergunta, controle de quem? Dos criminosos, né? E, enfim, houve uma acomodação nessas circunstâncias, até mal explicada, né? Me parece que um avião foi para lá, com um grupo de oficiais, para fazer uma negociação, não se sabe o que foi negociado, isso foi meio, de certa forma, abafada. O fato é que a coisa voltou à normalidade, mas... Depois de quantos dias? Depois de mais ou menos um mês, aproximadamente. Um mês? Um mês durou essa história. Toque de recolher em São Paulo? Não, durou um dia. Durou um dia o toque de recolher. A crise durou um pouco mais. Tá. A cidade foi fechada durante um dia. Tá. Foi em maio de 2006. E a partir daí ficou muito claro para qualquer especialista de que essa facção criminosa precisava ser combatida de uma maneira um pouco mais profissional, de uma maneira um pouco mais ampla, né? Envolvendo outros atores, não só a polícia, né? Mas o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, o próprio Poder Municipal que controla e fiscaliza esses comércios clandestinos, onde eles fazem lavagem de dinheiro, mas tudo isso foi deixado, de certa forma, para um segundo plano. A coisa veio aumentando até chegar nesse momento que nós estamos hoje. Como é que você descreveria essa arrogância? É isso que você falou? Essa arrogância do governo ou alguma coisa... Eu diria que o estado de São Paulo ele tem grandes avanços. É um estado pujante, é um estado que, por exemplo, no caso dos homicídios, São Paulo fez um trabalho espetacular, padrão internacional. Nós chegamos aqui recentemente, em 2011, 2010, a um nível de 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Isso é o que a ONU preconiza. Foi motivo de comemoração. O problema é que São Paulo comemora e esquece o resto. Saiu por aí comemorando, chegamos a 10, a média do Brasil é 28, em alguns estados são 60. São Paulo fez um grande trabalho. Qual é o estado onde tem maior criminalidade? Isso, nesse momento, eu não sei exatamente, Manaus, o Amazonas é um problema muito sério, alguns estados do Nordeste têm grandes crises, mas esse número varia um pouquinho. Tá. Não saberia dizer quem que é o campeão neste momento. A média nacional é 20. Triste campeão. Triste campeão, né? Mas o fato é que São Paulo faz alguns avanços importantes, mas esquece de outras coisas, né? E ainda, como eu disse, talvez o maior problema é de relacionar a segurança pública como algo de polícia. Segurança pública não é polícia e polícia não é segurança pública. Segurança pública é uma coisa muito maior. São Paulo agora começa a pensar como
uma visão mais sistêmica, de envolver outros atores para poder combater aquilo que hoje é a maior aflição de toda a sociedade, que é a violência urbana. O que seria uma visão sistêmica? Quais seriam assim, as grandes estruturas de uma visão sistêmica nessa área da segurança pública? Bom, primeiro os atores principais estabelecidos pela Constituição Federal, né? No caso da Polícia Militar, com a capacidade de policiamento preventivo ostensivo, a Polícia Civil com a apuração das infrações criminais ou a Polícia Judiciária, o Instituto de Criminalística para poder fazer um trabalho muito forte na resposta aos crimes que a sociedade percebe e levar os autores ao julgamento, enfim, ao Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário, que tem um papel importantíssimo, o Ministério Público, a Prefeitura Municipal, com aquilo que nós esquecemos aqui no Brasil, que é um erro crasso, um erro primário, a chamada prevenção primária, que foi mais ou menos a fórmula que o Rodolfo Giuliani fez em Nova York. O que ele fez para poder mudar o cenário de violência em Nova York? Ele combateu os pequenos delitos. Ele tirou a prostituição, ele melhorou a iluminação das ruas, ele melhorou a condição de mendigos. Então, batedor de carteira. Tudo. Quando você cria uma ambiência arrumada, organizada, você cria uma ambiência pouco propícia para as práticas de crimes menores e, consequentemente, pouco propícia à prática de crimes maiores. Eu diria, fazendo uma analogia muito simples com o que acontece no metrô de São Paulo. Você sai ali na estação São Bento do metrô, você vê as pessoas jogam lixo na rua, mas no metrô não joga lixo. Quer dizer, até joga, mas é limpo imediatamente. Em geral, até eu já vi gente com papel na mão, não joga no metrô, sai na calçada e joga. Sim. Porque limpeza gera limpeza, organização gera organização. E aqui a gente esquece de combater isso daí, né? Por exemplo, se fala muito da polícia prender ou recuperar os carros e motos roubadas, mas ninguém fiscaliza o comércio clandestino de peças. Ninguém fiscaliza os desmanches de carro que compram essas peças. Portanto, se pensar só em polícia, nós não chegaremos em lugar nenhum. Fica enxugando gelo. Fica enxugando gelo. Uma coisa que me chama um pouco de atenção, se você faz algo ilegal, você não procura esconder essa sua ação? Quer dizer, qual é a vantagem do autodenominado primeiro comando da capital em fazer essa exibição de força? A troco do que eles... Porque que acontece? Aí os negócios. Mas aí entra exatamente por isso. Na medida que a população começa a exigir uma presença maior da polícia, a polícia começa a apresentar resultados, você pode imaginar quanto representa de prejuízo ao negócio essas apreensões de armas, essas apreensões de drogas. Isso prejudica o negócio. Eles não querem problema, eles querem fazer... Isso é uma indústria, isso é uma empresa. Mas na medida que a polícia começa a atuar forte e começa a prender as pessoas, apreender os materiais e apreender também as drogas, por exemplo, isso gera um prejuízo. E uma das formas que eles acabaram escolhendo para ver se intimida é partindo para cima da polícia, né? Tá. Que foi o que aconteceu. Vamos ver um VT agora. Era um bom filho. Era. São Paulo está com medo. Diariamente, o número de mortos na cidade impressiona a população que teme ser atingida pelas ações de policiais contra as facções criminosas e vice-versa. Porém, muitas famílias já sofreram na pele a perda de um filho e nunca conseguirão esquecer esta dor. Daqui, quando eu saí primeiro na porta, né, a polícia estava gritando com todo mundo aqui, mandando todo mundo entrar para dentro de casa. Aí eu entrei para dentro de casa, mas o coração falou mais alto. Aí eu fiquei aqui e vi a polícia executando ele ali. Sandro era professor de jiu-jitsu em uma academia no centro de São Paulo e foi confundido por policiais da rota com outra pessoa que atendia pelo mesmo nome. Vi os policiais falando que fizeram uma cagada, certo? Pelo que eu entendi, o meu filho foi um boi de piranha na mão deles. Você está entendendo? Isso que eu entendi. Isso é que me deixa revoltado. Amélia, nome fictício, também perdeu o filho executado por policiais da rota e viu a sua vida e a de sua família transformada da noite para o dia. Ele saiu para entregar um marmitex na faixa de meio-dia.
Aí o meu menino mais velho, para me poupar, né, não me falou nada. E eu vi aquela bagunça de helicóptero tudo e eu falei, ai meu Deus, é bom vocês ficarem dentro de casa porque possa ser que esteja acontecendo alguma coisa, né? E eu comecei a ficar com uma dor no peito e falei, ai meu Deus do céu, vai atrás do seu irmão, falei pro meu menino mais velho. Ele falou assim, não mãe, tá tudo bem, mas ele já sabia. Então quando o meu menino foi entregar o marmitex, ele viu um tiroteio lá. E ele gritou por socorro. Aí o policial, né, da rota foi e virou pro lado dele, deu um tiro no peito e na cabeça. Diz que na hora meu filho gritava muito meu nome, muito, muito, muito. Chama minha mãe, socorro, minha mãe, minha mãe. O meu menino saiu do local com vida. Chegando lá, a rota quebrou o pescoço dele, porque não queria deixar ele vivo, de fato, porque ele era menor, né? E até mesmo o enfermeiro do hospital me contou, porque ele chegou lá com vida. Quando eu andava, eu comprava coisas para ele. Agora eu compro flor para levar no túmulo dele. Eu compro regador para regar lá, você entendeu? Então tá tudo muito difícil. Foi divulgada uma lista pela Polícia Civil com o nome de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas e com facções criminosas antes de serem executados. Porém, as famílias alegam que esta mesma lista existe há pelo menos 20 anos. Tem lista do que eles vão morrer, tem, sabe? Eu acho isso um absurdo, um absurdo. E falando até nessa lista, o nome do seu filho está no meio. Tá no meio. Dele e de muitos amigos dele, inclusive dos amigos do que morreu, também tá. Mas mesmo para quem já sofreu a dor de ver um filho morrer no passado, enxerga agora uma forma de recomeçar a vida. É o caso de Miriam, que teve o filho mais velho, Jones, assassinado por um investigador em 2000. Ele aprontava muito, né, devido ao uso de cocaína. Então, as polícias da região já conheciam ele, né? Então, um investigador civil pegou ele na época, né, e exigiu até um dinheiro dele. E ele não me contou nada. E isso, ele foi em busca desse dinheiro. Aí, quando ele foi fazer o assalto, ele fez por um policial, né? Ele assaltou um policial. Aí, ele morreu com um tiro na nuca, pelas costas. Que eu tive que determinar algumas coisas na minha vida, né, para mim poder sobreviver. E nisso mesmo foi uma luta, né, a militância nos direitos humanos. Graças aos direitos humanos que eu estou de pé, porque se não fosse isso eu não estaria. É um momento que eu posso falar para o mundo o que aconteceu comigo, que eu posso alertar o mundo. Só de estar me expressando já é alguma coisa para mim. O mínimo era ser expulso da polícia. Punidos, presos, paguem pelo erro deles. E que presos, não de celinha especial, porque são policial, não 5, 3 anos, não, filha. Preso, preso, preso. Preso mesmo, para eles se conscientizar, pensar no que eles andam aprontando. Estamos aqui com o ex-major Diógenes Luca, 30 anos de experiência na polícia, no GAT. Como é que o que te chamou a atenção nesses depoimentos aqui? Eu vejo com muita tristeza isso, né? E por incrível que pareça, numa recente pesquisa feita pela Folha de São Paulo, 43% dos paulistanos aprovaram uma ação forte da polícia a ponto de agir dessa maneira, né? Agir meio que na vingança privada. É incrível o estado que nós chegamos. A polícia, ela tem que ser uma polícia legalista. Uma polícia, ela pode agir com força, mas o excesso não, e a violência também não. O excesso no Estado democrático de direito, no excesso é crime. E o que nós percebemos hoje é que houve, de certa forma, um descontrole da polícia, até por uma política de governo, como eu vinha me referindo, que estimulou, de certa forma, não de uma forma flagrante, mas de uma forma sutil, com um discurso sutil, esse tipo de ação da polícia. Como assim? É aquela coisa do governador dizer quem não reagiu... Quem não reagiu não morreu. É uma forma, isso traduzido lá para quem está... estímulo, né? Para quem está na ponta da linha e para uma polícia que, historicamente, quando eu entrei na polícia em 1980, o nosso slogan era Polícia Militar Defensora do Estado. Era uma polícia que veio de um regime de exceção. Por mais mudanças que nós fizemos nesse país, sobretudo após a Constituição de 88, 20 anos, 25 anos, sob o ponto de vista histórico, não significa absolutamente nada. Hoje é a Polícia Militar defensora da sociedade, mas isso não está incorporado integralmente na mente e no coração de todos os policiais. Nós temos verdadeiros caçadores na Polícia Militar, infelizmente, que saem atrás
até estimulados um pouco pelo momento e pela própria sociedade que não tem noção do que fala, muitas vezes. Essa opinião pública, nesse caso, é perigosíssima para a polícia. Eu, particularmente, tenho combatido muito isso. Não se deixe entrar nessa onda, porque amanhã pode ser o filho de vocês que está no lugar dessa senhora. Não, vocês poderão estar no lugar dessa senhora ou desse pai, dessa mãe, que sente que o filho muitas vezes foi executado. Nós temos algumas pistas, alguns sentimentos de que isso de vez em quando pode acontecer. Nessas mortes que aconteceram na periferia, não se descarta, nessas chacinas que aconteceram recentemente, não se descarta a possibilidade de terem sido protagonizadas por policiais à paisana na hora de folga, fazendo a chamada vingança privada. A gente volta para a época do talhão, do olho por olho, do dente por dente. Portanto, é muito importante que os mecanismos de controle, as corregedorias, o Ministério Público não pode ser omisso nisso. Recentemente nós tivemos uma situação muito emblemática aqui em São Paulo, que pode ter sido a desencadeadora dessa crise que nós vivemos hoje. Foi uma ocorrência aqui na Zona Leste de São Paulo, onde estava havendo ali num lava rápido um grupo de criminosos, a rota foi para lá, houve um confronto e uma das pessoas que morreu estava sendo socorrida por uma viatura da rota, parou na rodovia dos Trabalhadores, em tese com um policial se queixando de cãibra. Eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar em operações especiais, nunca um policial meu pediu para parar uma operação porque estava sentindo cãibra. E aí uma testemunha viu que essa pessoa teria sido executada, esse criminoso já machucado, já baleado, teria sido executado. As evidências foram tão flagrantes, foram tão fortes que a equipe, essa ocorrência aconteceu no final da madrugada, no começo da manhã, no meio da manhã a guarnição estava presa em flagrante. E qual não foi minha surpresa, particularmente, quando eu fiquei sabendo recentemente que ela já foi levada ao júri e o júri absolveu a guarnição porque as evidências me parece que não eram muito consistentes. Eu tenho cá minhas dúvidas, Jorge, se o Ministério Público está fazendo o seu papel, porque nós não podemos deixar 1 milímetro de folga. Aquele que tem o poder de uso de força letal conferido pelo Estado tem que ter um controle absoluto, porque senão a gente volta a um Estado onde a gente sai do Estado democrático de direito e volta a um Estado de descontrole e de caos. Você falou inicialmente, na sua primeira fala, de uma situação prisional quase fora de controle, que tem excesso de gente, ao mesmo tempo. Então, numa situação dessa, vai prender? Então, o cara acha que é mais barato matar, não é isso? E aí não quer mandar ninguém pro presídio. Ou então, que vem lá um advogado e libera com facilidade. E, por outro lado, está cheio de gente lá que já cumpriu pena e ainda tá preso. Esse é um problema que gera várias consequências, né? Para o policial que está na ponta da linha, ele se sente frustrado quando ele pega uma pessoa em flagrante e, às vezes, o sujeito sai da delegacia antes que ele. Então, essa sensação de impotência também gera, talvez, agora é uma perspectiva, agora apenas é uma inferência, sim, esse sentimento, poxa vida, eu vou levar para o cara sair mais cedo, então é melhor matar. Eu não duvido que isso possa acontecer. Agora, é claro que a gente precisa dar um jeito no sistema prisional brasileiro. Nós temos hoje no Brasil em torno de 500 mil presos, um pouquinho mais do que isso daí. Nos Estados Unidos, cuja população é maior que a nossa, mas não é o dobro, eles têm mais de 2 milhões de presos. Eles estão questionando o aprisionamento das pessoas. E eu, particularmente... é de negros, né? Eu não sei dizer se... né? Bom, tudo bem. De qualquer maneira, é preciso investir no sistema prisional. Nós temos um alto índice de reincidência. As pessoas saem do sistema... Aqueles que conseguem sair do sistema prisional após cumprir a pena, voltam a delinquir. Então, é um problema muito sério. Nós, obviamente, por esse excesso da população carcerária, ao diretor de presídio, muitas vezes, ele não consegue agir de modo a transformar aquele ambiente numa cadeia bastante controlada, e aí entra celular, entra droga. É muito comum. No tempo que eu trabalhei no GAT, na Polícia Militar, eu entrei em quase todos os presídios de São Paulo. Todas as vezes que nós entrávamos num presídio para fazer uma busca, ajudar a equipe interna a proceder à inspeção nas celas, nunca teve um dia que nós deixamos de aprender dezenas de celulares e grande quantidade de drogas. Né? E armas também. E armas também. Armamento, arma branca, arma improvisada. Portanto, é um caos o sistema prisional. Mais vale... Esses 500 mil se refere ao país inteiro. Tá.
ao país inteiro. São Paulo tem uma boa parcela dessa população carcerária, Sei. mas essa quantidade é do país inteiro. Claro, sim. Agora, o fato é que é preciso investir no sistema prisional de forma a fazer com que o sentenciado cumpra a pena no maior rigor possível e volte em condições de ser reinserido na sociedade. Ao não fazer isso, nós jogamos o dinheiro no lixo que é gasto com ele num sistema que não recupera ninguém. O ministro da Justiça disse recentemente que os cárceres eram medievais. Isso daí só por conta de que agora vai entrar gente fina no presídio. Eu não diria que é isso, eu diria que realmente ele trouxe essa eu acho que está fora desse contexto do que você se refere, mensalão. talvez do mensalão, né? A presença do ministro para fazer esse comentário foi porque ele se aproximou de São Paulo, não teve jeito de São Paulo continuar naquele isolacionismo que estava tendo. São Paulo é um estado autorreferido, né? Não precisa de ajuda do governo federal. Essa era uma política que foi vencida diante da gravidade da crise. Tiveram que receber o ministro aqui, receber o aporte financeiro, receber o apoio da Polícia Federal e receber recursos, sobretudo, para poder fazer a segurança pública girar numa condição melhor. E por conta dessa exposição do ministro, ele trouxe essa questão à tona, que foi uma frase que gerou aí boas manchetes de vários jornais, ocupou um espaço na mídia, mas falou a verdade. Realmente, o sistema prisional nosso é medieval. É uma espécie mais de castigo, sobretudo é uma coisa de castigo. É um depósito de lixo humano, não deveria ser isso. As pessoas cometem um crime, são processadas, são julgadas e em tese deveriam ir para a cadeia para poder pensar no que fez, se recuperar, pagar pelo que fez e depois se reinserir em sociedade. A própria legislação pensa nisso daí. O problema é que a gente mal conduz as coisas, a gente deixa de fazer as coisas de forma correta, descumpre a própria legislação e, consequentemente, gera esse resultado, né? Vamos ver mais uma reportagem. Vamos. Na esteira do aumento dos crimes, a cúpula da segurança paulista foi trocada. Primeiro foi o secretário de Segurança Pública que caiu. No dia 21 de novembro, Antônio Ferreira Pinto foi exonerado e o governador Alckmin indicou Fernando Grella para o cargo. O que você precisa ter é um papel que eu penso que o secretário Fernando Grella está preparado para desempenhar, que é um papel de árbitro, digamos assim, que congrega, que faz com que haja uma interação cotidiana. Você não enfrenta crime transnacional com ações pontuais e com ações desconectadas de uma perspectiva mais abrangente. E os chefes das duas polícias também foram trocados. Assim que começou no novo cargo, Fernando Grella indicou Benedito Meira para comandante-geral da PM e Luiz Maurício Blasek para a Polícia Civil. Ambos entram com a missão de colocar as duas corporações em sintonia. A Polícia Militar está na rua. O papel dela é preventivo, o papel dela é de evitar a ocorrência do crime, é fazer o policiamento ostensivo. Esse é o papel constitucional que a Polícia Militar detém. A Polícia Civil tem um outro tipo de intervenção. A Polícia Civil investiga, colige provas, faz perícias, preserva o local do crime, cataloga informação sobre as organizações, tem um departamento de inteligência. O que eu entendo que é essencial é que a política governamental não seja uma política que desprestigie nenhuma das duas polícias e que reafirme o papel central que ambas têm. Se isso for feito, e com desdobramentos em termos de investimento, de concurso para recrutamento de novos quadros, de equipamento, de salário, de viatura também, não é só viatura, mas também é viatura, de melhoria das condições de trabalho de ambos os setores, nós vamos ter resposta. Lembrando que você não vai ter nenhuma resposta imediata. Além da integração, cada um dos novos comandantes tem missões específicas. Na PM, Benedito Meira quer combater a truculência nas abordagens de rua e melhorar a imagem da rota, com foco nas redes sociais. Seu perfil conciliador e de ascendência sobre a tropa lhe garantirão a vaga. A missão mais difícil, entretanto, recai sobre Maurício Blasek, que para combater os grupos de extermínio precisa fortalecer a Corregedoria e o Departamento de Homicídio da Polícia Civil. Ninguém gosta da ideia de você ter
corregedoria com centenas de policiais, nem militares nem civis. O ideal seria que as corregedorias tivessem um funcionário, 2, 3 funcionários. Mas, sem dúvida nenhuma, que a corregedoria cumpre um papel importante, porque são milhares de 100 mil policiais militares, 30 ou 40 mil policiais civis. É muita gente. Você precisa ter a polícia da polícia, que faça um exercício de um trabalho de controle, de monitoramento e tal. O DHPP foi, durante muito tempo, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi durante muito tempo visto como uma espécie de ilha de excelência da Polícia de São Paulo. Por quê? Qual a importância desses departamentos? Você cria equipes especializadas. O assassino age de determinada forma, em determinado horário, em determinada circunstância, utiliza determinada arma, tem um determinado tipo de estratégia de fuga e tal. Então, um departamento como o de homicídios é essencial porque você vai especializando delegados, investigadores, escrivães naquele tipo de crime. Robustecer, fortalecer o papel do departamento de homicídios é essencial. Estamos de volta com o ex-major Diógenes Lucca, especialista em segurança pública. Como é que você viu essa mudança do comando? Ela enfraqueceu a polícia, ela reforçou? Foi um sinal de inteligência / humildade da parte do governo de reconhecer que a coisa estava degringolando? O governo ele não tinha mais alternativa, precisava dar uma resposta para a sociedade e escolheu a resposta mais drástica. Aliás, chamou a atenção, porque mudar um comando de uma pasta tão importante como essa, no meio da crise, significa ter assumido, na minha leitura, de que a coisa realmente era muito grave, né? Aqueles que falavam, e isso começou do próprio governador, que há muito glamour, há muita lenda, né? Não é tudo isso, não é desse tamanho todo, houve, de certa forma, um reconhecimento do equívoco que foi dado na medida que a crise aconteceu e a resultante dela, pela má condução, de trocar o chefe da pasta, né? Ao trocar o chefe da pasta, você gera um momento de observação até por parte dos criminosos, para ver como é que vai acontecer a coisa a partir de agora, né? E, obviamente, traz uma consequência muito ruim, porque ao trocar os dois líderes das duas maiores polícias aqui do estado de São Paulo, no caso a Polícia Militar e a Polícia Civil, você promove uma dança das cadeiras, né? Então tem muita gente agora preocupada com as posições que vão trocar e isso também gera um atraso na condição das medidas ou na implementação das medidas que devem ser adotadas. Mas gerou uma certa, quer dizer, de uma certa forma, essa troca, ela acelerou um pouco a gravidade da situação, embora com o objetivo... Eu diria que a troca, ela amenizou o quadro, até por conta do discurso do próprio novo secretário. O novo secretário, ele vê segurança pública de forma sistêmica, ele está colocando em todas as suas participações ou as suas oportunidades de falar que segurança pública é uma ação integrada entre as polícias, envolvendo outros atores. Ele é uma pessoa que vê dessa maneira sistêmica. Ele colocou muito claramente que uma polícia deve ser forte, mas não deve abusar do seu poder. Ele deixou muito claro que uma polícia tem que ser legalista e que vai investigar a fundo qualquer tipo de abuso. Então, tudo isso também gerou uma certa diminuição do grau da crise. Eu tenho percebido que desde a posse do secretário e da posse dos dois novos chefes de polícia, da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós estamos tendo alguns problemas ainda decorrentes, mas a coisa não está tão grave como estava ainda na gestão anterior. Eu percebi uma certa mudança para melhor. E o governador também estava precisando reforçar o apoio ao pessoal dele, então ele também endureceu o discurso de uma maneira que não se via, né? Pois é, aquilo que eu falo, eu questionava muito, particularmente como técnico, como analista e como, né, ex-integrante da Força e como comentarista hoje, esse tipo da política da gestão anterior, inclusive do governador, do ex-secretário, né? A Polícia Militar, ela tenta ficar fora disso, mas obviamente o próprio ex-comandante, que é uma pessoa de altíssimo nível, teve a sua carreira toda dilapidada por conta dessa pasta da gestão anterior, né? Ficou 7 meses no comando, é uma pessoa muito alinhada a esses novos conceitos que acabou sofrendo esse efeito colateral de ao sair o secretário, teve que sair também. Sim. Mas o fato é que o discurso
do governo, do antigo secretário, ele chegava até a ponta da linha de uma maneira muito perigosa. E isso é que gerou essa ação muito forte da polícia a ponto, não da força, mas muitas vezes com indícios de excesso. E como eu disse no início da nossa conversa, o excesso no Estado democrático não pode ser encarado como excesso, é crime. Uma polícia tem que ser legalista. Né? Afora isso, também havia a questão do medo, da pressão sobre os próprios policiais, suas famílias e tal. Como é que é isso? É muito difícil. O policial ele é formado para poder fazer o seu trabalho. Ele é formado para poder ser respeitado pela população. Ele é formado para o criminoso ter um certo receio. E houve, com essa crise, uma inversão de valores. O policial chega num ponto de ônibus, todo mundo sai correndo. Né? Ninguém fica perto. Né? Esses dias uma repórter da TV Globo estava tomando café na padaria e ela, daqui a pouco chegou uma patrulha da Polícia Civil, 2 policiais civis com uniforme caracterizado. Ela já ficou com medo, já queria ir embora, porque ela falou, estou perto de um policial, estou correndo perigo. Nós tivemos uma inversão de valores. E o policial não está acostumado a ser caçado. Quando isso começou a acontecer, o policial da ativa e da reserva começaram aí os criminosos começaram a exigir da facção criminosa uma cota de policiais mortos, sobretudo para aqueles criminosos que estavam devendo para a facção. Uma maneira de pagar a sua dívida era matar um policial. Os policiais passaram a ser alvos preferenciais. E isso gerou um problema muito sério, porque pegou a gente da ativa, a gente da reserva, a gente já da reserva há muito tempo, e isso gerou um efeito colateral. O policial começou a se precaver e alguns, a gente imagina, que devem ter partido para o ataque de uma forma, vamos dizer, não republicana. Portanto, houve um desequilíbrio. O que aconteceu no estado de São Paulo é que não se dava a dimensão correta da força dessa facção criminosa e, na verdade, o equilíbrio entre a força do Estado e a força da facção é muito tênue, é muito, muito pequeno. Esse desequilíbrio foi rompido. E afora que tem gente de um lado e do outro. Né? Sem contar, também devemos trazer aqui à tona. Quando a gente fala, hoje nós estamos em 101 policiais mortos. Nós não podemos atribuir tudo isso à facção criminosa, porque nós temos uma porcentagem desse número, que são policiais. O policial, antes de ser policial, ele é um cidadão, ele sofre problemas, ele pode ser assaltado, ele tem crimes passionais, ele é vítima. Então, uma porcentagem pequena é referente a isso. Nós temos um grupo de policiais, infelizmente, que são mancomunados com crime, de verdade, são policiais criminosos. O sujeito já entra para... Alguns já entram, outros depois que entram bem, entram puros, mas aí se iludem são aliciados, com essa ganância às vezes do dinheiro fácil, fruto do tráfico de drogas, fazem essas parcerias, são policiais bandidos, que é a pior coisa que pode existir. Claro. Né? E muitas vezes, por conta de um desacerto, eles são vitimados. Se matam, como os bandidos se matam entre si, os policiais bandidos também acabam tendo esses confrontos. E uma terceira parte, esses sim, são policiais corretos, honestos, que foram caçados aí pelos criminosos. Então não podemos atribuir todos os 100 policiais como se fossem 100 policiais totalmente isentos. Sim. São 3 grupos distintos que a gente tem que dar o devido peso para. Nem todo mundo que é enterrado no mausoléu é um herói. Essa que é a realidade. Né? Certo. E, assim, pessoalmente, você teve tanto tempo e então você foi visado por conta desse tempo de farda. Agora você tem um tempo de câmera, então você é duplamente visado. Isso sobra para você também? Olha, eu acho que viver é correr riscos, né? Eu nunca tive problema na minha carreira, eu trabalhei em locais de ação, grupos de ações táticas especiais, mas eu sempre procurei ser um policial que cumpre a norma, sempre ser um policial correto dentro da lei. Eu nunca recebi um telefonema ameaçador, eu nunca tive nenhum problema de alguém mandar um recado, alguma coisa assim, porque eu acredito no senso de justiça. O bandido, ele sabe que está fazendo coisa errada, e se ele sabe que um amigo dele, que é bandido, se deu mal no confronto com a polícia, está tudo certo. Ele sabe que é o risco do negócio dele. O que eu acho que pega para o criminoso é quando ele sabe que o companheiro dele, que era bandido, alguém desse meio, foi morto numa condição inadequada, foi morto porque foi executado. Isso desperta, já que é assim, é na sacanagem, então nós vamos na sacanagem também. Eu penso um pouco dessa maneira. Eu óbvio,
diante desse quadro que nós estamos vivendo hoje, como policial da reserva, eu também fico mais preocupado, eu redobrei a minha vigilância, a minha precaução, eu fico mais atento, né? Mas obviamente eu não vou, por conta dessa crise, deixar de fazer o meu trabalho, seja na televisão, seja participando de um programa como esse, porque é meu dever de cidadão. E se um dia, por conta dessa circunstância, eu tiver que tombar, eu vou entender que tombei no cumprimento do meu dever. Nossa, cara, que beleza. Por aí. Tá bom, obrigado. Nós vamos ver agora um pouco as manifestações da população nas ruas. Bom, por que não mapeia a violência de maneira profunda e séria e realmente faça algo que tome uma providência realmente eficaz em relação a isso, uma coisa profunda e duradoura? Vamos lá. Falou muito bem, ele fez um questionamento, porque nós estamos acostumados a combater apenas as consequências do problema. Esse é um erro básico que está acontecendo, é um erro de gestão, combater as consequências do problema. Se nós combatermos as causas que geram essas consequências, o resultado vai ser muito mais efetivo. Nós temos um problema sério de gestão da segurança pública. Nós temos 2 polícias, nós temos 2 departamentos de recursos humanos, nós temos 2 centros de operação, nós temos bancos de dados que não se comunicam adequadamente, a Polícia Militar não tem acesso a alguns bancos de dados da Polícia Civil, a Polícia Civil, que deveria cuidar da investigação, faz o trabalho de policiamento ostensivo muitas vezes, a Polícia Militar, que deveria cuidar do policiamento ostensivo, faz trabalho de investigação. Nós temos só aqui no estado de São Paulo, 800 viaturas e 1.500 policiais militares por dia sendo utilizados para fazer escolta de presos, quando a Secretaria de Administração Penitenciária poderia cuidar dessa tarefa, que é deles. Nós temos 26 fóruns com condição de fazer a videoconferência com os presos, mas os juízes muitas vezes não querem fazer a videoconferência. Então, essa postura implica na necessidade de ficar fazendo remoção de presos na cidade o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, Jorge, amanhã, sexta-feira, nós teremos aqui no Fórum da Barra Funda quase 600 presos. É quase que uma cadeia. Porque vieram aqui para poder ser... Ao passo que se tivesse videoconferência nesses fóruns espalhados, diminuiríamos esse risco de transporte, esse custo desnecessário. E olha só, são 1.500 homens que podiam estar fazendo policiamento na sua casa, na nossa rua, na rua da nossa família. Então tem um problema sério de gestão, de falta de economia de recursos e tarefa que nem precisa mudar a legislação. É só uma questão de ordem, é uma questão de comando, é uma questão de administração de recursos que o governo do estado e as polícias deixam de fazer. Tá, então a sua posição seria... no limite, eu sei que não é solução, uma unificação das polícias? Eu não diria que a unificação Pelo menos uma unificação operacional. Exato, não operacional, mas eu diria uma unificação administrativa. Tirar essa perda de dinheiro que acontece, essa perda de recursos, é muita gente trabalhando na área de apoio e pouca gente na rua. Se nós fizéssemos uma reengenharia, não digo uma unificação, mas uma integração mais adequada, nós poderíamos ter muito mais... fazer mais com menos, atingir aquilo que o artigo 37 da Constituição Federal fala, que é o princípio da eficiência. Nós cometemos uma irregularidade flagrante aqui em São Paulo e no resto do país também, não é diferente. Também, né? Bom, outra coisa, a população, através dessas novas tecnologias, grupos e Facebooks, essas coisas, essas tecnologias aí mais... Ao alcance das pessoas, isso contribui para algum tipo, por exemplo, aquele sujeito que foi chacinado, ele foi filmado por um celular, quer dizer, esse tipo de tecnologia tem ajudado? Eu diria muito mais do que isso. A população, ela precisa entender o seu papel dentro do contexto de segurança pública. O artigo 144 é muito sábio da Constituição Federal quando fala: segurança pública é um dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todas as pessoas. O crime de sequestro que aconteceu aqui no começo da década, que nós chamamos um pico de sequestro aqui em São Paulo, foi resolvido boa parte pela integração do governo do estado, que melhorou a divisão anti-sequestro, pelas redes de telefonia, né? As empresas de telefonia que ajudaram a mapear, a rastrear essas ligações. Aí a denúncia anônima, que a população acabou colaborando.
né? A população colaborou sobremaneira para que muitos sequestradores fossem presos. Então a população pode ajudar a polícia. A população precisa ser mais educada no seu papel de responsabilidade na relação com as polícias e no seu contexto da violência urbana e da segurança pública. Isso é cidadania. Vamos ver mais uma pergunta para você. Vamos lá. Muita gente vem morrendo, gente que não tem relação com criminalidade nenhuma, simplesmente nessa guerra entre o crime organizado e a PM. Pessoas morreram no meu bairro e simplesmente não teve perícia nenhuma, não teve investigação, não se sabe quem matou. E eu queria saber por que esses crimes andam sem resposta. Porque realmente chegou num nível de crise. Na crise se ignora isso daí. Ninguém dá dando bola para as pessoas inocentes que estão morrendo, que é um efeito colateral desse descontrole da polícia em relação à sua própria estrutura e, obviamente, em relação ao crime organizado. Então, isso que ele falou é uma coisa muito séria. Aliás, eu tenho falado isso, que é ponto de honra para o governo do Estado de São Paulo apurar, identificar os autores desses crimes, fortalecendo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tem uma expertise, que tem uma experiência para trazer à tona e levar para a cadeia. Nós não podemos ter crimes dessa natureza sem ter a identificação, porque nós costumamos dizer no direito que a impunidade é a mãe da reincidência. Se essas pessoas que foram esses chacineiros, né, esses justiceiros, não tiverem a sua identidade revelada e não forem levados à justiça, nós estaremos contribuindo para a perpetuação desse crime e replicação desse crime. Portanto, é fundamental que essas pessoas, esses autores dessas barbaridades, dessas chacinas, sejam identificados e levados a julgamento. Mais uma pergunta? Quando é que vão botar o PP aqui? Quando é que vão botar o UPP aqui? O conceito de UPP foi muito próprio lá no Rio de Janeiro, porque nós tínhamos um problema no Rio de Janeiro geográfico. Naquelas localidades, nas favelas verticais do Rio de Janeiro, a polícia simplesmente não entrava. A UPP não foi ter a polícia na comunidade. Para quem pensa isso, é um pensamento equivocado. A UPP foi a porta de entrada do Estado naquela comunidade. Precisava ter uma unidade de polícia pacificadora para permitir que o Estado entrasse com saneamento, com educação, com luz, com saúde, com todos os braços do Estado. É preciso a entrada do Estado. Aqui em São Paulo, nós não temos uma região, Paraisópolis ou qualquer outro local, que a polícia não entre. Tanto é que tivemos agora recentemente uma operação saturação em Paraisópolis. O problema é justamente a origem que eu tinha falado. Não se resolve segurança pública só com polícia. Polícia não é segurança pública não é polícia. O que está faltando é o Estado estar presente nas comunidades carentes, de uma forma mais abrangente, com todos os seus tentáculos de proteção da sociedade, dando, como você disse, cidadania às pessoas. Essa é uma forma também da gente melhorar a questão da violência urbana. Ótimo. Vamos ver a última pergunta, então. O que eles estão esperando para, de repente, trazer alguém de fora, alguém de outros estados, para poder fortalecer a nossa polícia, o nosso policiamento? Esse é um outro equívoco, né? Nós vimos aí no meio da crise algumas pessoas falando, tem que vir o exército para cá. Bom. É preciso entender que existe uma legislação, Jorge, que controla isso daí. Existe a possibilidade de uma intervenção, isso é considerado uma intervenção federal. O primeiro passo para isso é o governador assinar um documento encaminhado ao presidente da República falando o seguinte: eu reconheço que o meu estado não tem efetivo suficiente da polícia, eu não consigo controlar, eu não tenho condições de assumir essa situação, e eu peço ajuda, formalmente. A isso, decreta-se uma intervenção federal, vem o Exército para cá, que pode ser utilizado, o Exército tem uma função de garantia da lei e da ordem, mas não é o caso de São Paulo. Como é que o governador vai falar que não consegue coibir o crime aqui com um efetivo de 130 mil policiais? A outra requisito da lei é que a situação tem que ser localizada, tem que ter uma geografia própria, como aconteceu no Rio de Janeiro, o Morro do Alemão. Qual o local que a polícia não entra aqui? Não tem. Sim. Então nós não temos abrigo legal para poder exigir a presença de uma intervenção de tropa do Exército ou coisa que o valha. Né? Seria cruzar os braços e chamar o outro. Seria um reconhecimento, seria uma vergonha para o Estado de São Paulo nesse sentido, pedir isso.
O que falta em São Paulo é fazer o dever de casa. Gente tem, recurso tem, é o estado mais rico da nação. O que falta é ter vontade, é encarar a segurança pública como uma política de Estado e não como uma política de governo. É encarar a segurança pública de forma sistêmica e envolvendo de verdade os demais atores. Porque nós temos todas as condições absolutas de vencer essa guerra. E eu vou garantir uma coisa para você, Jorge. O Estado, no final, sempre vence. Sempre vence. O problema é que a inteligência seria vencer essa guerra com o menor efeito colateral para os cidadãos e cidadãs de bem que ocupam esse Estado. Eu agradeço o Major Diógenes Luca, ex-aluno da Pontifícia Universidade com muito orgulho, filósofo, e a gente agradece a DTI também a transmissão do nosso programa. Eu acho que essa discussão, ela feita numa base mais racional, como você fez, e na base da sua enorme experiência, sempre colabora para a cidadania também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Criada na época da ditadura militar para atuar na área de direitos humanos, a Comissão de Justiça e Paz realizou um encontro no Tuca para comemorar seus 40 anos de trabalho. E nós resolvemos, entre comemorar esses 40 anos, realizando um encontro. Um encontro fundamentalmente desses criadores da comissão, desses fundadores da comissão e dos que continuaram levando a luta pelos direitos humanos. Os direitos humanos são o controle máximo de poder. Por exemplo, se nós tivermos, por hipótese, um regime inteiramente democrático, com soberania popular autêntica e não essa falsa do Brasil, ainda aí, se não houver um controle com base em direitos humanos, a maioria do povo pode tomar medidas absolutamente contrárias à dignidade humana. O encontro também promoveu a discussão sobre a atual situação violenta da cidade de São Paulo. O tráfico de drogas foi apontado como um dos motivos. E o tráfico de drogas é uma atividade que prospera em todos os países capitalistas, porque os traficantes se utilizam dos meios e instrumentos do sistema capitalista para se enriquecer e também para fazer circular o dinheiro. E muita gente começa a olhar para o traficante, para aquele que lidera um Estado paralelo, porque o Estado convencional não funciona, né? O Estado regular não funciona, então muita gente começa a olhar com muito respeito para o Estado clandestino, o Estado paralelo, que vem para ficar, dando uma falsa segurança para as pessoas mais pobres. Naturalmente,
esse combate ao crime organizado, que é baseado no tráfico, passa por uma política de asfixia do lucro dessa gente. Porque isso é uma atividade empresarial, é uma atividade que está dentro da economia de mercado. A ação policial, por vezes violenta e despreparada, também foi tema do debate. A polícia militar, justamente porque ela vem do regime militar, ela vive num ambiente de falta de controles. E esse controle, num Estado democrático, ele tem que ser feito com participação popular. O que a gente vê é a banalização de uso da polícia militar para combater o crime organizado. E não é assim que se faz. Quando eu falo de uma ação policial séria, não falo de uma ação policial que não tenha inteligência e termine cruelmente, né, por matar pessoas inocentes. Provavelmente a solução virá daqui a bastante tempo. Lamentavelmente, ainda eu tenho a impressão que nós vamos ter más notícias diariamente, com notícias de mortes de policiais, de pessoas ligadas a grupos de crime organizado, e mesmo de pessoas, isso que é o nosso maior temor, de pessoas que nada têm a ver com a criminalidade e pelo fato de serem pobres, de serem negros, de morarem na periferia da periferia, essas pessoas poderão e já estão sofrendo muito. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.